Hoje por la mañana hablamos sobre um texto bíblico muito conhecido da palavra de Deus e ao mesmo tempo muitas vezes lemos e somos muito românticos em ler e entendemos mal. E me gostaria de ler esse texto que será a base da nossa meditação nessa noite e me gostaria que os irmãos acompanhem aí, assim como estão sentados, mas de forma reverente, esse texto tão hermoso da palavra de Deus se encontra em 1 Coríntios, capítulo 13. Todos encontraram, amém? Misericórdia para alguns? Não, né? Vamos então ler o texto que diz assim: se eu abraço línguas humanas e angélicas e não tenho amor, vengo a ser como metal que ressuena, o símbolo que retine. Se tivesse profecia e entendesse todos os mistérios e toda a ciência, e se tivesse toda a fé, de tal maneira que trasladasse os montes, e não tenho amor, nada sou. E se repartisse todos meus bens para dar de comer aos pobres, e se entregasse meu corpo para ser queimado, e não tenho amor, de nada me serve. O amor é sofrido, é benigno, o amor não tem envidia, o amor não é jactancioso, não se envanece. Não hace nada indevido, não busca o sujo, não se irrita, não guarda rancor. Não se goza da injustiça, mas se goza da verdade. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. O amor nunca deixa de ser, pero as profecias se acabarão, e cessarão as línguas, e a ciência acabará. Porque em parte conhecemos, em parte profetizamos. Mas quando venga o perfeito, então o que é parte se acabará. Quando eu era ninho, falava como ninho, pensava como ninho, juzgava como ninho, mas quando já fui homem, deixei de lo que era de ninho. Agora vemos por espelho, oscuramente, mas então se veremos cara a cara. Ora conosco em parte, pero então se os conhecerei como fui conhecido. E agora permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, pero o maior de eles é o amor. Amém? Vamos orar uma vez mais. Padre Celestial, estamos delante de Tu poderosa palavra e necessitamos que Tu Espírito Santo nos dê graça, nos dê misericórdia para entender, Senhor, nas entrelinhas que queres nos dizer nessa noite. Usa Tus servos, assim queira, para a glória do Teu nome, Pai. Perdona meus pecados, limpa meu coração, Senhor, e ajuda-me a ser, Senhor, um canal de bendição na vida de meus irmãos. Oro e te agradeço, Padre, por esse privilégio de compartilhar tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quando miramos para esse texto, que nos soa tão lindo como uma poesia, onde muitas pessoas sabem de memória. Eu uma vez encontrei um senhor, estávamos evangelizando ali no hospital, e me tocou falar com um senhor, me parece que era de 25 de março, Porto Rico, não me acordo a hora. E quando eu lhe entreguei o texto, o folheto, falava sobre o amor de Deus, ele disse, 1 Coríntios 13, e começou a recitar para mim de memória. Mas recitava assim como uma poesia, sabe? Com toda a entonação de uma poesia. E por um instante as pessoas, ele falava forte, e por um instante as pessoas que estavam ao redor começaram a escutar também. Então ele disse, muito bem, contame agora, onde aprendeste tudo isso? Ele disse, eu vivo ao lado de uma igreja bautista. E me encanta quando eles cantam as canções, pero quando um dia escutei uma prédica sobre esse texto, eu fui na minha Bíblia católica e encontrei
e memorizei, porque achei hermoso demais, demasiado hermoso esse texto. Ele disse, bueno, pero esse texto não é só uma poesia, como vos disse, isso é palavra de Deus. E palavra de Deus é vida. Então, perguntei para ele, e conheceis esse Deus de amor? Ele baixou a cabeça e disse, eu sei que ele está me perseguindo, porque não foi por casualidade que me pus a viver ao lado de uma igreja, não sei se a igreja estava antes ou depois, ele disse assim. Então, ele entendeu que esse grande amor de Deus, né, ele toma a iniciativa para chegar até nós outros. Efésios 2 vai dizer que, mientras estávamos mortos em nossos pecados e delitos, quando não havia mais esperança para nós outros, Deus toma a iniciativa de estender sua mão. Né? Deus pôs o seu coração em nossa miséria. E aí vem a palavra, né? Misericórdia, né? Quando Deus põe seu coração em nossa miséria. E a pergunta que quero fazer hoje, quantas vezes nós outros temos posto nosso coração em la miséria daquelas pessoas por quem Jesus também morreu? É muito lindo, bonito, é muito importante identificar uma necessidade de uma pessoa. Alguns dizem, vou orar por vós. Pois muitas vezes, a oração solo não resolve. Temos que meter a mão no bolsillo, temos que comprar água, temos que dar de comer, temos que escutar essa pessoa. E é disso que quero falar nessa noite, desse grande amor de Deus revelado em Cristo Jesus. Muitas pessoas conhecem a Bíblia, servem na igreja e participam ativamente em ministério, mas suas relações estão llenas de conflitos. Pablo lhe ensina uma verdade fundamental em este texto. Ele vai nos dizer que a verdadeira evidência da presença de Deus não são os dones, o conhecimento ou as atividades religiosas, sino o amor. Eu posso dizer, eu estou de lunes a lunes na igreja fazendo um montão de coisas, né? Pero Deus entende isso como ativismo religioso. O que Deus primeiro busca em nós outros é que nós outros lo vengamos a conhecê-lo, que vengamos a ter o nosso primeiro tempo com Ele. Ele diz, acercar-vos a mim, e eu me acercarei a vós outros. Nós outros queremos muitas vezes acercar as coisas de Deus, e queremos fazer as coisas de Deus com nossas próprias forças. E Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Entendiste todo mal. Não és assim. Primeiro, venga, e eu te lleno. Porque uma pessoa que não tem nada para oferecer, como que pode ajudar uma outra pessoa que busca, que tem sede de justiça, sede de Deus? Se não tenho o amor, nada sou. A pergunta não é quanto sabemos de Deus, sino quanto amamos a Deus. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Pablo vai nos dizer no versículo 1 ao versículo 4, que o amor é a evidência do Espírito em nós outros. Pablo afirma que podemos ter dones, conhecimento, fé, incluso grandes sacrifícios, pero sem amor todo perde valor. É como símbolo que retine o sonido. O egoísmo é natural em nós outros seres humanos. O amor genuíno é fruto do Espírito Santo de Deus. Por isso, quem convence verdadeiramente a Deus, aprende. Quem conhece verdadeiramente a Deus, aprende a amar.
Pergunto nessa noite, tua vida reflete amor ou somente atividade religiosa? Pablo também vai nos dizer que o amor tem um rosto visível. Pablo não define o amor teoricamente, ele mostra como atua esse amor. E como é interessante saber que Deus ele pôs em sua palavra vários conselhos ou várias instruções para que nós outros tenhamos um manual de instrução para nos parecer mais com Jesus. Ele disse para nós outros, se em tu dia a dia, em tus contatos, em tus relações, querer parecer com Jesus, seja paciente, seja bondadoso, não tenha envidia, não seja orgulhoso, não busque sobressalir sobre os demais. O orgulho disse, eu primeiro, o amor disse, tu primeiro. Pablo também vai nos dizer que o amor libera de rancor. Quando vivimos centrados em nós outros mesmos, facilmente nos ofendemos. Pelo amor, não busca o sujo, disse Pablo. Não se irrita facilmente, não guarda ressentimentos. E rancor é uma carga que destrui a quem las leva. Enferma essa pessoa que vive rancorosa. O amor decide cancelar tu deuda e estender o mesmo perdão que Deus nos deu. E a Bíblia está repleta de textos bíblicos que diz, como pode vós querer ser perdoado por Deus, ou pedir perdão a Deus e não perdona tu irmão? Algo não está bem. E Paulo vai dizer que o amor ama a verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O amor ama a verdade. O amor não se alegra de pecado. Não celebra a injustiça. O amor não se alegra, o amor se alegra com a verdade. Busca a restauração de quem caiu. O amor corrige com graça e restaura com misericórdia. Não é assim? E Pablo ele vai dizendo que o amor nunca se rinde, ele vence todas as circunstâncias da vida. Pablo descreve 4 características extraordinárias do amor. Ele diz: o amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera e todo lo soporta. Que tipo de amor temos? Com que tipo de amor estamos nos manejando no nosso dia a dia? É tão importante e interessante, irmãos, pensar nessa dinâmica que Pablo tenta nos ensinar nesse texto bíblico. Eu estava meditando nesse texto e acabei tendo um sonho com esse texto. Parecia que no sonho eu estava predicando. E eu predicava esse texto num grupo, parecia que havia meus parentes, minha família, havia pessoas, pero essas pessoas que já me escutaram tantas vezes, naquele dia me viram de uma forma distinta, diferente. E quando despertei pela madrugada, disse: Deus, eu quero predicar assim esse sermão. Era tanta a graça de Deus, era tanta a unção e a misericórdia de Deus, que parecia que na minha cabeça abriu-se assim um clique assim, entendendo o que Pablo estava dizendo acá. E Pablo estava dizendo, o que Pablo quer dizer nesse texto, ademais de expressar essa preeminência do amor, ele está dizendo: no momento em que vos entregaste tua vida para Jesus, no momento que vos entendeste o sacrifício de Cristo Jesus na cruz, no momento em que vos disseste: Jesus, quero que seja meu Senhor e Salvador, Deus tomou em sério essa tua decisão. E Deus tomou tão em sério que Ele disse: a hora
te colocarei em meu plano perfeito. E qual que é o plano perfeito de Deus? Nos tornar semelhante a Jesus. Pero quantas vezes nós outros lutamos contra o Espírito Santo de Deus, contra Deus, quando Deus quer arregrar, quer nos modelar, quer aplastar-nos diante de uma situação, e nós outros não entendemos isso, dizemos, Deus, por quê? É pasto de vizinha é tão verde, por que o meu está tão feio? E Deus está dizendo, eu quero fazer-te mais parecido com Jesus. O amor protege, persevera e mantém a esperança a meio da dificuldade. Por isso, Pablo declara, o amor nunca deixa de ser. Os dones passam, o amor permanece. Os dones espirituais são importantes, pero temporais. Um dia veremos a Deus cara a cara e já não necessitaremos muitas das coisas que hoje consideramos essenciais. Sin embargo, o amor permanecerá para sempre. Já viste alguém, quando se muere, junto com seu resto ali, seu cajón, levando assim várias caixas de roupas, de rojas, de casa, autos, barcos? Eu nunca vi. Nesse momento, muitas vezes, nós outros não podemos nem elegir que roupa queremos usar. Não? Naqueles nervos daquele momento, naquela correria toda, você vão ao para cá e lhe agarram o primeiro, e muitas vezes esse primeiro é o que mais, que nós outros não gostávamos de usar, estava lá parado, né? E vamos com esse. Não elegimos nada. E por que damos tanto valor a coisas que passam? Irmãos, esse tempo que vivimos, pela graça de Deus, é um texto onde Deus está dizendo para nós outros, aprenda comigo, porque eu sou manso, sou ligeiro, né? Me fardo, me jugo é ligeiro. Aprenda comigo. A Bíblia diz, se você tem duas capas ou duas roupas, entregue uma e se quede com outra. Pero como nos custa muitas vezes reflejar esse amor que Deus nos ensina. Como somos egoístas e queremos para nós outros mesmos, quando podíamos compartilhar algo que temos. E muitas vezes nós outros que somos padres, fazendo essas coisas já de forma, parece natural, nossos filhos estão aprendendo com nós outros. E muitas vezes podem ser piores do que nós outros, mesquinhos, avarentos. Vamos à igreja e contamos histórias, oramos com eles, mas estamos alejando eles cada vez mais e mais de verdadeiro amor. Mira que diz o texto. Um dia veremos a Deus cara a cara, porque o mais grande é o amor. Pablo disse, agora permanece a fé, a esperança e o amor, pero o maior de eles é o amor. E por que Pablo afirma com tanta evidência isso? Ele está dizendo porque Deus é o amor. Nós outros não podemos ir à fonte da graça de Deus, né? Quando não somos sinceros com Deus. E por la manhã eu contei uma ilustração que antigamente, nos tempos que não havia águas e canijos, né? A gente tinha que buscar água nos poços. E ao buscar água nos poços, tínhamos que comprar uns vasos grandotes assim, né?
para trazer águas em sua espalda. E a produção desses vasos muitos vasos se faziam por dia, pero aquelas pessoas que produziam esses vasos percebiam que alguns vasos não seriam perfeitos. Tinham alguns aueiros pequenitos. Então, se eles passavam uma cera em todo o vaso para tapar aqueles aueiros e poder vender aquela produção. Pero ao llenar, aquelas pessoas que compravam esses vasos, ao llenar esses vasos de água e trazer em sua espada, aquelas ceras se soltavam. E começava a perder toda a água que estava naquele vaso. Então, se na próxima vez que essa pessoa ia comprar um vaso, ele dizia, por favor, eu quero um vaso sincera. Daí vem a palavra sincero, sinceridade. Deus, Ele espera que nós outros sejamos sinceros com Ele. Sincera. Deus espera que nós outros, ao perceber que nossos vasos estão, o nível de amor em nossos vasos está um barro, vejamos a fonte de amor que é Deus. E llenemos uma vez mais esses vasos. Para quê? Para poder ter o que oferecer àqueles que têm sede de Deus, sede de justiça. Como que nós outros vamos oferecer o que nós outros não temos? Deus não nos perguntará primeiro quanto sabíamos ou quanto hicimos, sino quanto lo amamos. E por que eu insisto com essa pergunta? Ou com essa afirmação? Porque este é nosso passaporte para o céu. Este vai ser a nossa tarjeta de entrada em céu. Quanto de amor de Deus temos em nós outros mesmos? Quanto permitimos que esse amor de Deus afetasse ou cambiasse nosso ser, nossa vida? Hoje por la manhã, a nossa irmã Esther, ensinando sobre os dones, dijo, os dones, el dom, né? Deus nos dá, Deus dá os dones, pero o fruto do Espírito, nós outros temos que buscá-los. Quantos de fruto do Espírito há em nós outros? E quando lemos na lista dos frutos do Espírito, em Gálatas 22, Gálatas vai nos dizer, mostrar lá que são todas essas qualidades que Deus deseja em seus filhos. Benigno, paciente, manso. Pero muitas vezes nós sabemos de tudo isso, irmãos. Pero decidimos não fazer o correto. E pensamos que o amor é mais uma cosita que Deus, mais um ingrediente que Deus pôs na vida do cristiano. Mas eu queria dizer para vocês que o amor é a carta de apresentação. O amor é a marca registrada de Deus em nós outros. Uma empresa, quando ela quer divulgar seus produtos, ou quer se lança no mercado, né? O que ela faz? Quando uma empresa tem um produto, ou então se uma empresa quer ser conhecida no mercado, o que ela faz? Propaganda? Sim. Pero antes da propaganda, ela busca uma empresa de marketing para criar um logo, uma logomarca, uma marca. Tá? Essa marca habla dos valores dessa empresa, do que essa empresa faz, do que essa empresa promete. E Paulo está dizendo acá que o amor, ela marca
de Cristo em nós outros, a marca de Deus em nós outros. Nós outros, a gente vai conhecer a Jesus quando nós outros demonstramos também o quanto temos de Deus. Essa marca permite que as pessoas identifiquem imediatamente quem está detrás de nós outros. Assim como a marca de uma empresa mostra quem está por detrás dessa empresa. Jesus também deu uma marca para identificar os seus discípulos. Ele disse, Jesus não disse, los reconhecerão por seus templos. Não foi isso que Jesus disse, né? E há pessoas que estão pensando que com um templo mais lindo, mais grande, mais hermoso, serão reconhecidos. Jesus não disse isso. Jesus também não disse, los reconhecerão por seus títulos. Jesus também não disse, los reconhecerão por seus conhecimentos. Pero Jesus disse, em estes conhecerão todos que sois meus discípulos, se os amais uns a outros. Isso sim, Jesus disse. O amor é a marca oficial do reino de Deus. Quando o amor desaparece, a identidade cristiana se volve borrosa. Não é assim? Assim como a marca identifica uma empresa, o amor identifica a quem ha estado com Deus. Quanto tenéis estado com Deus? Quanto tempo tenéis invertido com Deus? Havia um homem que comprou para sua casa nova um grande espejo. Com o tempo começou a acumular polvo esse espejo porque não se limpiava. Um dia alguém disse, esse espejo não refleja bem. O problema não era o espejo. O problema era a suciedade acumulada no espejo. Muitas vezes Deus quer reflejar seu amor através de nós outros, irmãos. Pero o orgulho, a amargura, o egoísmo, o ressentimento ensujam nosso coração. E a gente não consegue ver Deus através de nós outros. Quando Deus limpa nosso interior, quando nós outros somos quebrantados por a palavra de Deus e pelo amor de Deus, as pessoas voltam a ver claramente o rosto de Cristo em nós outros. O que estão vendo as pessoas quando observam suas vidas? O que veem? Um homem preocupado com o futuro? Na Bíblia diz, não andeis ansioso por coisa alguma. Uma mulher que está desesperada, nerviosa, e Deus disse, lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu cuido de vocês. Deus está dizendo para nós outros nessa noite, que estão vendo as pessoas quando caminham por essas caixas, quando se trabalha, quando se relaciona com elas. Quando nós outros pensamos dessa forma, quando nós outros atuamos dessa forma, vamos entender que nesse espaço de tempos, que para uns são 10 anos, 5 anos, 20 anos, 50 anos, 90 anos, alguns chegam assim, é o tempo que Deus está nos preparando para quando chegarmos cara a cara com Ele. Nossa vida refleja seu rosto. Quando o ninho aprende a caminhar, o que ele faz? Ele observa constantemente a quem? A seus padres. Ele mira como os padres colocam os pés. Ele mira como mantém seus padres em equilíbrio. E trata de imitá-los. A princípio cai muitas vezes. Os nenes caem muitas vezes. Mas seguem tentando. Irmão, a vida cristiana funciona igual. Miramos a Jesus. Observamos como Jesus perdonava as pessoas. Como respondia às ofensas das pessoas. Como tratava as pessoas difíceis.
E pouco a pouco começamos a caminhar como Ele. Quizás, todavia, tropecemos. Pero cada acto de amor é um passo mais cerca de nosso Maestro. Quanto nos parecemos com Jesus? Um matrimônio, quando vivem 10, 20, 30, 50 anos juntos, né? Esse matrimônio, quando chegaram e se conheceram, era distinto, diferente. Vieram de cultura, de família diferente. Pero depois de uns 30, 40, 50 anos, quando miramos uma foto desse matrimônio, dizia, mira como se parecem. Parece que são gemelo parecidos, né? Por que isso? Porque quando caminhamos em amor, né? Quando andamos em acordo, nos parecemos mais um com o outro. Amós 3,3 diz, andarão dois juntos, se não se puserem de acordo, não se pode. E como nós outros dizemos que somos filhos de Deus, se não permitimos que as marcas de Cristo sejam vistas em nós outros. O amor une verdade e graça. O amor é uma escola de perseverança, disse Pablo. O amor nos prepara para a eternidade. Um homem observava um escultor trabalhando sobre um enorme bloco de mármore. Golpe tras golpe, retirava pequenos pedaços daquela pedra. E aquele homem que observava perguntou, como sabes que dentro dessa pedra há uma hermosa escultura? E o escultor respondeu, porque já puedo vê-la. Assim é que Deus disse para Satanás muitas vezes, como pode vos querer tanto alguém que quando te necessita, se arrodilha, chora, vai ao culto, canta, se emociona, pero quando está tudo bem, te dá a espalda. Te acorda do povo de Israel? Não era assim que no Antigo Testamento disse? Assim nós outros repetimos com Deus. E Deus disse, porque eu posso ver minha imagem reflejada neles. Porque eu posso ver, só estou quitando o que não pertence a Ele. Assim trabalha Deus com nós outros. Cada vez que amamos, quando é difícil, Deus está trabalhando em nós outros. Cada vez que perdonamos aqueles que muitas vezes nos afrontam, Deus está trabalhando em nós outros. Cada vez que vencemos o orgulho, Deus está trabalhando em nós outros. Deus está quitando aqueles que não se parecem a Cristo, para que vengamos a nos parecer mais com Cristo. E está formando em nós outros a imagem de seu Filho. Concluindo, irmãos, o amor é a experiência mais profunda de Deus em nós outros. Por isso que vai a fé, as línguas cessarão, né? Pelo amor jamais se acabará. Por quê? Porque Deus é amor. Você entende? É como se fosse um imã atraindo. Nós outros somos esse amor que Deus teve por nós outros, Ele está em nós outros, o Espírito Santo está em nós outros, é como um imã que vai um dia se juntar aquele grande imã, né? Que é Deus. Somos atraídos por seu amor. Amém? Eu gostaria de compartilhar um pouco mais com vocês. Quizás em outra ocasião vamos trabalhar esse texto de uma outra forma. Mas me gostaria que nessa noite todos entendessem que não é o tema de estarmos com o nome como membro dessa igreja, ou sentado todos os domingos nessas filas, que vai fazer a diferença. Mas é permitir
que esse amor de Deus que um dia nos atrasou, seja revelado através de nós outros a outras pessoas. Tá? Há muitas pessoas que têm cara buena, né? Tem pessoa que se mira assim, tem aquele rosto de ángel, né? E nós outros muitas vezes nos equivocamos com essas pessoas. Diz, mira, se essa pessoa fosse crente, então você seria um excelente crente. Pero passe 2 dias com essa pessoa na casa dela para você ver. Né? As pessoas estão representando na maioria das vezes. Porque lejos do Senhor, nós outros teremos que usar disfarce. Pero caminhando como o Senhor, somos luz e somos sal. Fazemos a diferença. Amém? Vamos nos pôr de pé? Um dia o ninho quis chegar hasta onde estava seu padre, ao outro lado de um rio. Ele não sabia nadar, esse ninho. Não podia saltar. Não tinha força suficiente para cruzar o rio. Pero encontrou um puente. E graças a esse puente chegou hasta seu padre. Isso se passou com nós outros também. Havia um abismo entre nós outros e Deus. E a cruz de Cristo foi esse puente, por onde nós outros passamos. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. O amor é esse puente. Cada acto de amor nos acerca ao coração de Deus. Cada acto de amor nos conduz hacia a semelhança de Cristo. Cada acto de amor nos prepara para o dia glorioso em que estaremos cara a cara com esse Deus de amor. Porque quem aprende a amar como Jesus ama, já está caminhando por el puente que conduz ao encontro eterno com o Padre. Amém?